Olá pessoal, tudo bem? Dando continuidade aqui aos estudos com Docker, né? No vídeo anterior a gente viu as definições do Docker, né? Viu que é uma plataforma de containerização, ok? Ele visa ali fazer containerização de aplicações, separando as aplicações de forma que uma aplicação não interfira na outra, né? A gente viu sobre os conceitos básicos sobre as imagens e containers, tá? Falamos sobre a arquitetura do Docker, sobre Docker Client, Docker Daemon, o Docker Registry, ok? A instalação do Docker no Mac, no Windows, no WSL, no Linux também, as características da instalação, tá? Comandos essenciais do Docker, né? Tem uma lista de comandos que a gente vai praticar nesse vídeo, inclusive, tá? As recomendações de instalar o Docker, a inserção do Docker no VS Code para ajudar no gerenciamento visual dos containers, tá? Das imagens e redes também, né? E os projetos que a gente vai começar a trabalhar hoje, né? Um dos primeiros projetos que a gente vai ver hoje é o Nginx, ok? Para quem não sabe, quem não tem conhecimento ainda, o Nginx é um servidor web de código aberto e também pode atuar como proxy reverso, balanceador de carga e servidor de cache. Ele é conhecido por sua alta performance, escalabilidade e eficiência no uso de recursos. Foi criado para lidar com grandes volumes de tráfego e é amplamente utilizado para servir sites e aplicativos web de maneira rápida e confiável. Tá? Por causa disso, a gente sempre usa o Nginx, né, por causa dessas características, para poder fazer a criação de sites e ter alta disponibilidade, né, e alta performance também. Né? Ele é particularmente eficiente em lidar com conexões simultâneas, o que torna uma opção popular para ambientes de alto tráfego. Muitas vezes o Nginx é usado em conjunto com outros servidores, como o Apache, para melhorar a performance ou gerenciamento ou gerenciar o tráfego de forma mais eficiente. Além de ser usado como servidor web, o Nginx também pode ser configurado como proxy reverso, encaminhando solicitações de cliente para outros servidores, como servidores de aplicação. Isso ajuda a melhorar a segurança e desempenho de sistemas distribuídos. Né? Isso é bastante útil. Nesse guia, você aprenderá como executar o Nginx em um container Docker, incluindo como configurar o conteúdo de aplicação e gerenciar o container. Tá? Então a gente vai começar a utilizar os comandos que a gente viu lá na lista de comandos essenciais. Tá? O primeiro comando que a gente vai utilizar é o Docker Images. Então ele aqui vai listar para a gente, né, na nossa máquina, as imagens que a gente está trabalhando, que tem, né, disponível para a gente. Como a gente viu lá no Docker Desktop, aqui também o Images, ele parece, eu estou usando aqui um Windows com WSL, né, eu instalei o Docker Desktop, então ele tem aqui, ele faz a ligação da minha máquina local, né, com o Docker Desktop para poder fazer o gerenciamento das imagens, dos containers, né? No Linux ele faz isso de forma diferente, né? Então a gente usando o Docker Desktop aqui para fazer as operações. Como eu mostrei ali, o Docker Image não apareceu nada, aqui também está zerado, não tem imagem nenhuma para poder a gente visualizar, tá? Então no comando que a gente rodou aqui, né, o esperado é isso aqui mesmo, porque ele não tem imagem nenhuma, tá? Então o que a gente vai fazer? A gente vai executar um Nginx com um Docker. Como é que a gente faz isso? Para rodar essa imagem do Docker, no Linux eu teria que ter uma imagem Linux e fazer a instalação do Nginx, né, sudo apt install Nginx, né, para poder fazer a instalação do Nginx numa máquina com Windows. Tá? No caso do Docker, a gente vai fazer diferente. A gente tem como fazer um pull de uma imagem de um sistema operacional já com Nginx instalado, com as dependências, com as configurações, tudo pronto, como a gente viu no vídeo anterior, né? A explicação. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai dar um Docker pull, né? E vai fazer lá do registry o pull de uma imagem com Nginx. Okay? Então, ele está baixando a imagem,
Está lá rodando a imagem, tá? Então ele mostrou aqui que ele já criou a imagem. Aqui na outra tela ele mostrou para mim também que, olha, agora mudou, né? Ele mostrou lá que o Nginx Latest é a última versão. Ela foi criada 2 meses atrás, né? O tamanho dela e a imagem. Aqui tem o código da imagem, 9BE, né? A gente vai ver da seguinte forma. Ó. Se eu rodar novamente o Docker Images, o Docker Images, ele vai mostrar lá a imagem ID é o mesmo imagem ID que está aqui, tá vendo? Então, é assim que eu consigo verificar se tem uma imagem criada na minha máquina, tá? Então, bateu lá com o Docker Desktop, é que faz o gerenciamento na minha máquina com Windows, né? Então, a gente rodando o Docker Images, a gente viu que a imagem está lá, a gente conferiu tudo direitinho, né? Só que, ok, a gente foi lá no Docker Registry, baixou para a nossa máquina, a imagem está ali, mas como é que eu executo isso, né? Eu preciso executar esse Nginx para poder ver funcionando, né? Agora eu inicio o container do Nginx com o seguinte comando. Então, eu vou pegar esse comando aqui, vou copiar aqui e vou executar ele, ok? Tá, o que ele fez? Ele tá rodando o container. Aqui tem umas explicações sobre o comando utilizado, né? O "-name em Nginx, né? Define o nome do container, tá? Que foi criado para poder fazer a execução do Nginx. Você pode alterar, nesse caso aqui eu botei meu Nginx, mas pode colocar o nome que você preferir, né? A porta, né? Esse aqui é importante também, "-p 8080 2.80, ele mapeia a porta 80 do container, né, que está rodando o Nginx, para a porta 8080 da sua máquina local. Isso faz com que o Nginx seja acessível nesse endereço aqui, tá? Ele está aqui, olha, agora eu vou executar, vou atualizar a página, né? Ele está lá rodando a primeira imagem do Nginx. Então, eu consegui rodar o Docker na minha máquina local. Para saber, verificando o Nginx em execução, eu posso dar o Docker PS, simplesmente, só para poder... É como se fosse o LS, né? No Linux a gente usa para listar, no Docker ele usa PS, tá? Então ele mostra aqui, ó, o Docker ID, imagem, comando, quando foi criado, qual é o status, qual a porta, sobre as portas e qual o nome, né? Então o container ID é esse cara aqui, a imagem é uma imagem de Nginx, o comando é o Docker Interpoint, ok? Ele foi criado há alguns minutos atrás. Qual o estado dele? Up, né? About a minute. A porta, né, dentro do container da minha máquina local, 8080, está redirecionando para a porta 8080 do container. E o nome é meu Nginx, tá? Vou rodar ele novamente aqui, olha, aqui ele já mudou, tá vendo? Ó, criado há alguns minutos atrás, aqui já tem 2 minutos que ele foi criado, 2 minutos, tá? Tá tudo direitinho. Então a gente verificou que aqui na porta 8080 ele tá executando, tá? Se eu fizer um refresh, ele está executando lá, ok? Então foi essa imagem aqui que a gente viu. Após iniciar o container, a gente acessou lá 80, né? Então tá tudo certinho. Se eu parar, como é que eu faço para parar esse container? O container está sendo executado, eu posso dar aqui um stop no container. Ele vai parar o container. Foi? Já parou lá. Parou, tá? Ele demorou um pouquinho, mas ele parou aqui o container. Então, repara que ele já não roda, não está funcionando mais, a imagem é essa, ok? Então, a gente parou,
né? O retorno foi esse aqui, o MyNginX, e eu posso simplesmente, se eu der o Docker PS, ele vai falar assim, olha, não tem mais container nenhuma execução, tá? Realmente não tem, porque até ele mostra que o Docker PS não está em execução, mas ele fala aqui também que o site não está mais acessível, né? Só que o Docker PS, ele me mostra a lista, os containers que estão em execução. Mas se eu quiser ver os containers que existem, mas não estão em execução, eu preciso utilizar o Docker PS-A. E o Docker PS-A ele vai dizer o seguinte, olha, você está lá com o container edital, tá? Com o Nginx, ele foi criado há 4 minutos atrás e ele está com o estado de exited, ok? Ele foi desligado, alguém desligou ele alguns minutos atrás, tá? Então ele está desligado, mas ele está na máquina. Então aqui se eu quiser criar um novo, subir novamente esse container, rodar novamente esse container aqui com esse comando, ele vai fazer o seguinte, ele vai falar, ele vai dar um erro dizendo que houve um erro lá do daemon, né, um conflito, que o container meu Nginx ele já existe, está em uso, né? Então ele mostra lá aqui, você tem que remover, né, ou renomear esse container para poder reutilizar esse mesmo nome. Então o que eu tenho que fazer aqui? Eu estopei, mas eu preciso usar o Docker rm meu Nginx para remover esse container. Eu vou copiar aqui, vou remover. Tá? Agora removeu. Se eu der o Docker PS-A novamente, ele vai falar que não existe. Então, agora, eu não tenho nem a imagem está lá, eu não apaguei, né? Se eu quiser apagar a imagem, eu coloco Docker rm e remove de image, né? E passo lá o nome ou o image ID, né? NGINX, ele vai apagar a imagem lá também, tá? Se eu rodar novamente o Docker Image, pronto. Eu não tenho mais imagem, o Docker PS, não tem mais nada sendo executado, não tem nada mais estopado. Voltamos para a estaca zero, né? Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer o pull novamente dessa imagem, tá? A imagem do Nginx, ele vai baixar a imagem lá, tá? Baixou a imagem. E aqui a gente vai fazer o seguinte, a gente vai alterar o conteúdo do Nginx, ao invés de passar aquela imagem padrão do Nginx, né? Eu tenho um site, tá aqui no repositório também, tá? A gente vai fazer o seguinte, a gente vai rodar o Docker Run com a imagem do Nginx, né, com o meu Nginx, na porta 8080 local, 80 do container, e eu vou passar aqui um volume, né, que é o caminho para poder ele buscar as imagens para poder subir esse Nginx, tá? Então eu tenho aqui um comando, tá, aqui já está prontinho. Caso você queira rodar esse experimento, esse caminho aqui vai ser necessário ser o caminho da sua máquina local tá onde você baixou o repositório, né, desse teste. Então é só você dar o pwd lá, ele vai retornar o caminho absoluto, copia aqui antes dos 2 pontos para poder ele jogar lá para dentro do container, para dentro da pasta HTML, tá? A gente copiou aqui. Então ele vai rodar o Docker Run com o nome. Ele vai criar uma imagem chamada meu Nginx, né? Na porta 8080 local 80 do container. E aqui o endereço de onde está o meu projeto, né? E tá home, farram, projetos, docker, projetos.
Nginx, aí o site eu tenho a versão 1 e a versão 2, tá? A gente vai rodar aqui primeiro a versão 1. Rodamos, ele já criou o container. Aqui na outra tela também, eu estou vendo que ele criou a imagem, tem o volume, tem o container, tá, ó, meu Nginx, e tem o volume, o encaminhamento da imagem para o container, né? Então ele está sendo executado, vamos docker ps, para ver como é que ele está. Está aqui o container ID, a imagem é uma imagem de Nginx, docker entry point, isso 29 segundos atrás, né? A porta lá, o endereçamento de porta e o nome da imagem meu Nginx, tá? Já tem 47 segundos que ele subiu. Então se eu rodar aqui meu localhost, ele vai mostrar lá primeiro a versão número 1, né, a hora do QA, um canal dedicado ao mundo de QA. Mas, poxa, esse site está meio bizarro, não está com formatação, tá feio, né? Então, a gente precisa dar uma melhorada nele, uma versão número 1, mas eu quero fazer uma melhoria nesse site, tá? Então, eu fiz uma melhoria nesse site, só que é o seguinte, agora a gente vai precisar fazer aquele processo, né? Estopar a imagem do meu Nginx, né? E depois eu vou ter que remover esse container, né? Vou ter que estopar o container e remover o container, tá? Mas eu tenho um comando aqui que é o docker rm, né? O remove, ele remove o container, o rmi remove a imagem. Então docker rm, vou apagar o container, o "-f" eu vou forçar a que ele pare o container e apague depois que ele estopar o container, né? Então esse comando aqui ele já faz o stop e o remove num comando só, tá? Ele rodou lá, ele confirmou ali, eu vou dar o docker ps, repara que ele sumiu, ele já não existe mais, e o site lá está fora do ar, não está mais respondendo, tá ok? Então agora a gente vai fazer o seguinte, ao invés de usar a versão 1, eu tenho um diretório chamado v2, que está na mesma pasta lá do site, vou executar ele vai criar lá o container. Se eu der o docker ps, eu já vejo o container lá criado há 5 segundos atrás, tá? E se eu rodar aqui o localhost, bem-vindo à hora do QA, um canal dedicado ao mundo de QA. Tenho lá o JavaScript, que estou jogando para uma outra tela, ó. Tá aqui o canal da hora do QA, né, no YouTube, /@ hora do QA, com os vídeos sobre tudo que eu sei, tudo que a gente pode aprender sobre QA, né? Entre outras coisas, tá? Essa parte de Docker não é muito a parte de QA, mas é importante saber essa parte de Docker, porque a gente vai utilizar isso na containerização das ferramentas que a gente vai utilizar para teste. Então, qualquer um que pegar um container desse e executar o teste vai estar funcionando, independe da máquina, né? Aquela massa, na minha máquina funciona, na sua máquina não funciona. Dentro do Docker, se eu tenho uma imagem criada, se rodou na minha imagem, vai ter que rodar em qualquer imagem, em qualquer computador com a mesma imagem, ok? Então, é bem essa ideia, tá? Então, o site está rodando aqui, tá o canal da hora do QA, o container está sendo executado, rodou tudo direitinho. Vamos fazer o seguinte, vamos apagar lá o container, né? Apagamos o container, ele apagou o container e aqui ele vai estar fora do ar, ok? E a gente se vê no próximo projeto aí. Um abraço, tchau, tchau.